Você já parou para pensar por que a gente sente medo quando vê um cachorro bravo na rua? Ou então por que choramos quando estamos tristes? Essas reações não acontecem por acaso. Elas têm uma função muito clara na nossa vida. O medo faz a gente correr e se proteger. E o choro faz a gente aliviar a tensão e sinalizar para o outro que a gente precisa de apoio. Essa ideia de que tudo que a nossa mente faz tem um propósito, uma utilidade prática para a nossa sobrevivência, é a base de uma das escolas mais importantes da psicologia, o funcionalismo. Então hoje nós vamos entender como essa escola mudou o jeito de olhar para a mente humana, tirando a psicologia dos laboratórios e levando para a vida real. Então vamos lá. Para a gente entender o funcionalismo, primeiro a gente tem que voltar um pouco no tempo, lá para o final do século XIX, principalmente nos Estados Unidos. Então, nessa época, a teoria da evolução de Charles Darwin estava bombando, né? A teoria de Darwin mostrava que os organismos que sobreviviam são os que mais se adaptavam ao ambiente. Então, o funcionalismo pegou essa ideia e aplicou na psicologia. Então, eles pensaram mais ou menos o seguinte: se o nosso corpo evoluiu para nos ajudar a sobreviver, então a mente também deve ter evoluído. Enquanto o estruturalismo, que inclusive a gente já tem vídeo aqui no canal, estava preocupado em quebrar a mente em pedacinhos para entender o propósito de cada estrutura, o funcionalismo queria saber outra coisa. Eles se perguntavam como a mente funciona e para que servem os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, olha só a diferença. O estruturalismo olhava para um relógio e queria saber quais são as peças que formam esse relógio. Já o funcionalismo olhava para esse relógio e queria entender para que serve esse relógio. Como esse relógio pode me ajudar a, por exemplo, não chegar atrasada na aula. Eles queriam de fato entender a utilidade prática da adaptação da nossa mente no mundo. E quando a gente fala de funcionalismo, tem um nome que você não pode esquecer, que é o William James. Ele foi um psicólogo e um filósofo americano e é considerado o grande pai dessa escola. William achava basicamente um absurdo estudar a mente de forma isolada dentro de um laboratório como se fazia no estruturalismo. Para ele, a mente tinha que ser estudada em situações reais. Afinal, é no dia a dia que a gente precisa resolver os problemas e as situações que acontecem. Então, ele criou um conceito muito famoso chamado corrente de pensamento. Em alguns lugares, vocês podem escutar como fluxo de consciência. Então, basicamente assim, pensa comigo. A nossa mente, ela nunca para, certo? Você está assistindo esse vídeo, mas provavelmente deve estar pensando no que você vai comer mais tarde, o que você vai fazer quando chegar na faculdade, tarefas de casa que você tem para fazer ainda. Então, para o William James, a consciência é exatamente isso. É como um rio contínuo que não pode ser cortado em pedaços. Então, para ele, tentar separar a mente em partes isoladas, como o estruturalismo fazia, seria como abrir a torneira e tentar cortar a água com uma tesoura. Simplesmente não fazia sentido. E ele acreditava que esse fluxo constante era o que justamente nos ajuda a resolver os problemas e nos adaptar às situações o tempo todo. Então, como os funcionalistas queriam entender a mente na vida real, eles precisavam de métodos diferentes, porque o estruturalismo fazia isso no laboratório. Eles usavam um método de introspecção, que é basicamente aquela coisa de colocar a pessoa numa sala, observando um objeto e pedir para ela descrever os sentimentos. Então, os funcionalistas pensaram, a gente precisa de um método mais variado e mais prático. Eles decidiram começar uma observação direta do comportamento. Então, eles literalmente iam para a rua. Eles iam para a escola, para fábricas, para a igreja, para realmente observar como as pessoas agiam no dia a dia. Eles também começaram a aplicar testes psicológicos para mensurar habilidades e processos mentais. Eles faziam muitos estudos também com criança e até com animais, até porque a ideia deles era de fato entender o processo de adaptação e evolução. Então, observar animais e crianças se adaptando ao mundo fazia total sentido. E para eles, o comportamento e os processos mentais só faziam sentido se fossem observados no cotidiano, na vida real. Então, qual foi o grande impacto de tudo isso? O funcionalismo ajudou a expandir a psicologia para muito além dos laboratórios. Eles trouxeram a psicologia para o mundo real e ajudaram a criar várias áreas aplicadas que a gente usa até hoje, como, por exemplo, a psicologia educacional, que ajuda a desenvolver métodos de ensino cada vez mais eficazes, ou a psicologia organizacional, que estuda o comportamento no ambiente de trabalho para melhorar a produtividade e a sensação de bem-estar. E até mesmo a psicologia clínica, que passou a usar o entendimento dos processos mentais para estudar transtornos.
E claro, não posso deixar de mencionar que o funcionalismo foi o grande ponto de partida para o surgimento de uma outra escola gigante que foi o behaviorismo. O behaviorismo focou exclusivamente no comportamento observável, mas a semente da adaptação ao ambiente já tinha sido plantada pelos funcionalistas. Eles também influenciaram muito o surgimento da psicologia evolutiva. Com o tempo, o funcionalismo acabou perdendo força como uma escola isolada, principalmente depois da ascensão do behaviorismo. Mas o legado que eles deixaram foi gigantesco. A ênfase na adaptação e nas funções dos processos mentais continua viva e influenciando muitas áreas de estudos até hoje. E o grande mérito do funcionalismo, a sua grande contribuição, foi mostrar que os processos mentais não são fenômenos inúteis ou isolados, mas que, na verdade, eles existem para ajudar a gente a se ajustar, literalmente sobreviver nos ambientes. Então, para a gente fechar, o que você precisa levar para a sua prova? 3 coisas. Primeiro, o funcionalismo foca em como a mente funciona e para que ela serve, e foi totalmente influenciado pela teoria de evolução de Charles Darwin. Segundo, William James é o principal nome do funcionalismo. Ele criou a ideia de corrente de pensamento. E por último, eles tiraram a psicologia do laboratório e levaram para a vida real, criando áreas aplicadas como, por exemplo, a psicologia educacional ou a psicologia organizacional. No próximo vídeo, a gente vai mergulhar no behaviorismo e entender como eles radicalizaram essa ideia de focar no comportamento observável. Me conta aqui nos comentários qual função você acha que a ansiedade tem no nosso processo de adaptação, que eu quero ver a resposta de vocês. Não esquece que eu sempre preparo um resumo em PDF para vocês, ele está no link na legenda do vídeo. O conteúdo é gratuito, é um resumo super estruturado, ótimo para você dar uma revisada naquele dia antes da prova. E se esse vídeo foi útil para você, por favor não deixe de curtir, porque isso mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Um beijo! E até a próxima!